Quando você veio a esse planeta mergulhar na sua primeira vida corpórea, foi-lhe concedido, pelas esferas espirituais superiores desse local, um nome esotérico, um nome espiritual, para que assim houvesse uma identificação entre o seu ser, o seu espírito e as outras consciências que no astral habitam. Nessa mesma linha de raciocínio, portanto, todo espírito recebe um nome quando chega a propósito e missão aqui. E nós, eu e você, sem tirar nem pôr, como espíritos que verdadeiramente somos, também recebemos um nome, ou melhor, escolhemos esse nome lá no início, como gostaríamos de ser chamados pelo Projeto Terra. Talvez você não se lembre, possa ser que tenha esquecido devido à lei do esquecimento, que é regida por meio das regras de evolução daqui. No entanto, se você perguntar lá dentro do seu âmago como você é e era chamado nas esferas astrais, talvez algum sentimento ressoe. Talvez alguma instigação surja. E essa inquietação que vibra dentro de você quando você se pergunta sobre si mesmo é um dos primeiros passos que levará você a um sólido e real despertar. Nesse sentido, qual é o seu nome espiritual? Como as consciências lhe chamavam antes de você reencarnar? Propósito Nova Era. Sejam mais uma vez muito bem-vindos aqui aos nossos assuntos científicos, filosóficos e espirituais. E hoje eu quero instigar você a refletir aí a respeito do seu nome espiritual. Quando eu falo de nome espiritual, eu não estou dizendo um nome que algum mestre, guru, alguém deu a você em alguma determinada religião, alguma coisa do tipo. Mas eu falo sim do nome que o seu eu superior, que o seu espírito tinha antes de encarnar, como você, tendo várias vidas, vários períodos entre vidas no plano espiritual, como você era chamado lá, porque sim, cada um de nós temos o nosso nome espiritual e é disso que eu vou falar aqui hoje para trazer clareza sobre esse assunto bem peculiar aí que tem sido aberto para mim nos trabalhos em contato com o plano espiritual. Bom, primeiro de tudo, eu quero desmistificar aquela história aqui conosco de que o nome do nosso espírito não é algo importante e relevante devido ao nosso ego, que isso não vai ser útil, não vai servir de nada para o nosso autoconhecimento, para a nossa reforma íntima, para a nossa evolução espiritual. Eu mesmo tinha um pouco dessa crença, porque se nós já viemos aqui em várias e várias vidas, com certeza tivemos vários e vários nomes que hoje já não são mais relevantes, que passaram, que tiveram ali uma relevância para nossas vidas, que vivemos lá de trás, mas já passou. Então é só mais uma casca, mais um rótulo que foi nos dado. Sendo assim, a partir dessa perspectiva, muitas pessoas acreditam que também o nome espiritual, o nome que cada espírito tem, cada eu superior possui na matéria, que aqui está sendo representado por um outro nome, também talvez não se faça relevante, é só uma forma dos espíritos no plano espiritual se referirem uns aos outros, que precisa de identificação, isso é importante, senão a gente não tinha aqui nome, CPF, RG, e lá no plano espiritual, assim como aqui, é tão importante ter uma identificação quanto aqui na Terra. Então é muito importante nós termos uma identificação, porque isso traz força para a nossa essência, isso ativa a nossa essência, isso ativa aquilo que o nosso espírito já viveu várias e várias vezes no plano espiritual. Vamos supor que você desencarnou, recordou lá a sua verdade cósmica sobre a sua essência e a partir de então você lá tem um nome e esse nome foi lhe dado quando você veio para cá, como se fosse a certidão de nascimento do espírito nesse local. E a partir de várias vidas lá no plano espiritual, as tarefas que você era designado, os espíritos que você se relacionava, as dimensões que você vivenciava,
você era chamado por um nome, o nome da sua essência, o nome do seu eu superior. Agora imagina quando você descobre aqui esse nome, a força em sentimento que você não carrega dentro de você baseado nesse nome. Isso é muito forte para nós. Para vocês terem ideia, a minha mãe aqui, eu descobri o nome espiritual dela. O meu, para vocês saberem, é Patrício. Quando eu falei pra mãe essas coisas, ela falou assim, ela entrou bem naquela energia ali de dizer que isso aí não importa, não sei o que e tal, né? Não, é indiferente. Quando a médium captou o nome dela, acho que era Soraya, e passou isso pra ela, ela tava, tipo, se justificando que não precisava saber do nome, e naquela mesma hora que foi dito o nome dela, ela parou tudo assim, como se tivesse tomado um choque de realidade, assim. Como é que é? Gostei desse nome. Nossa, gostei, Soraya. E ela, tipo, foi com um choque pra ela descobrir o nome dela. E isso traz uma força, porque no nosso inconsciente estão todas as vivências que eu mencionei ali antes, baseado e direcionado com esse nome. Lembrando também que, claro, que esses nomes espirituais, eles também podem sofrer adaptações, né? Daqui a pouco, eu que me chamava Patrício, posso ter sido chamado de Patrick. Então tem várias pronúncias que podem sofrer diferenciações na hora da fala, na hora da comunicação. Porém, o que importa não é a pronúncia em si, mas sim o sentido, o significado, o que aquele nome transmite, qual a energia que aquele nome é direcionado ao ser falado. Mais um fator sobre o nosso nome espiritual que é interessante a gente mencionar é que em várias vidas que nós viemos aqui para a Terra, nós tivemos o nosso nome espiritual quando encarnados. Principalmente em vidas importantes para nós, vidas que foi projetado algo grandioso, algo para acontecer uma transformação forte dentro de nós, onde existiu uma missão forte a ser executada dentro e fora pelo mundo. Então, por exemplo, é como se, vamos supor, Albert Einstein, tá? Ele veio com um propósito gigantesco de ajudar a ciência, a física, as descobertas com aquela mente genial relacionada àquela área que ele tinha. E a partir disso, o plano espiritual para fomentar a força da essência dele, intencionar um pouco mais adentro a capacidade daquele espírito, intuiu seus pais, ou o próprio espírito às vezes na hora da gravidez, do projeto dele com aqueles pais, intuiu os pais para que ele fosse chamado de Albert. E aí a gente já começa a entender uma visão mais holística dos nossos nomes, que muitas vezes a gente, uma visão mais racional, pode dizer que é apenas um nome, mas para alguns isso tem algum mérito, alguma satisfação e valor. Claro que é importante que quando a gente está aqui para tu resgatar a força da tua essência, baseado no nome que é te dado, que é intuído pelo plano espiritual, que eles estão te entregando, isso não é para você criar num loop de condicionamentos do seu ego. Isso também se baseia até para as vidas, quando a gente descobre que a gente foi alguém da história, quando a gente descobre algo importante, relevante sobre a nossa trajetória espiritual, sobre os nossos feitos espirituais. Então não é para isso entrar alimentar o ego, criar força baseado no ego, mas sim para conectar aquilo que está dentro de você reverberando, para que isso seja um gatilho para ativar o que está dentro e não alimentar por fora o que ainda não está reverberando de dentro. Um outro ponto interessante que eu conversei com os mentores era se, por exemplo, eu quisesse me chamar de Mateus agora. Se eu quisesse ser chamado de Mateus, porque hoje eu sou Mateus, gostei dessa vida, gostei do nome, me identifiquei e não quero mais ser o Patrício, quero ser o Mateus. E aí eu questionei os mentores, tá, e se eu desencarnar e querer levar que me chamem de Mateus, é possível? Os mentores mencionaram que não. Que por incrível que pareça, é como se isso fosse uma negação da tua verdade. Uma negação daquilo que foi fomentado e projetado há várias e várias vidas lá no início dos teus projetos encarnatórios. Então a gente não pode desencarnar e ficar levando o nosso nome material pro espiritual. A gente tem já a nossa identidade espiritual, a identidade do nosso eu superior, e é importante nós dar vazão e valor para ela. Para finalizar o vídeo, fica para você a reflexão, a instigação, que eu gosto de deixar aqui no final, filosófica. Qual é o seu nome espiritual?
como chamavam você lá no plano espiritual. Qual é o nome do seu eu superior? O ser que habita essa casca, esse corpo físico, biológico que está aqui, que foi condicionado, que foi dado nomes, crenças, através da sociedade, dos pais, da família, e que chamou você a vida inteira de um jeito, mas que talvez não fosse o verdadeiro nome que lá dentro de si você carrega. Então, se questione aí, busque essas informações, fica na paz, fica na luz, beijo no coração de todos e namastê.